Polêmicas no Donos da Bola. Se inscreve no canal e deixa seu like. Pelo carinho da tua audiência, Clássico Grenal segue rendendo. Final do Campeonato Gaúcho segue rendendo polêmica. Ontem, Federação Gaúcha de Futebol divulgou os áudios do VAR. Havia uma enorme expectativa com relação à divulgação dos áudios do VAR nos lances polêmicos, nos lances capitais do Grenal 451, disputado no Beira-Rio. Pois bem, a polêmica continua por conta das decisões tomadas pelo VAR e chanceladas pelo campo. Em seguida a gente vai avançar nesse assunto. Mas tem um outro assunto, e aí que tem relação direta com o Internacional, é que a partir de agora não tem mais Campeonato Gaúcho. O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro e tem uma sequência extremamente pesada. E a gente vai falar muito sobre isso. O poder de reação do Inter precisa ser imediato para se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio em busca do seu meio-campo. Qual será o meio-campo do Grêmio para o jogo contra o Bragantino? Nardoni, Pérez, à disposição do Luiz Castro. Qual vai ser a montagem dele para esse jogo contra o Bragantino? Tá bom, gente? Vamos lá, vamos pro programa. Hoje tem retorno, né? Ele está de volta. Nosso literário, nosso chefe, nosso Big Boss, Carlos Guimarães. Salva de palmas para Guimarães, que está de volta. Seja bem-vindo, Guimarães. Obrigado, estaria mais magro, mas até que não. Tô igual, né? Tô igual. Mas não tô mais gordo também. Não, porém, não engordou. Então, né? Como foi a sua férias? Olha a diferença. Ele tranquilinho e a gente aqui estressado, 2 semanas de guerra. Cara, nem tanto. Nem porrada aí. Nem tanto. Deve ter vindo Já voltou com porradinha. Leve tô eu, velho. Agora, Guimarães, bem-vindo, Guimarães. Tem muita coisa que eu quero te ouvir. Muita coisa que eu quero te ouvir. Eu sei que tá engasgado, Tá. Mas antes de qualquer coisa, ontem foi uma estreia nas ruas, né? Da Mauri Dornelles. Hoje é uma estreia na Central, na nossa redação, aqui em cima, na redação da Band. Mauri Dornelles, novo reforço do time da Band, contratação de Bruno Soares. Bruno Soares assumiu a gestão e foi lá e abriu os cofres. Contratou a Mauri, contratou o Jean Soares. Sabe o CEO, o Amodeu, que segurava a grana no Grêmio? É o Guimarães. Soltaram o cinto. Caiu o Amodeu, Bruno Soares abriu o cofre. Foi lá e contratou, foi pro mercado contratar. Mauri, bem-vinda. Explica pra gente essa polêmica do VAR. Os áudios foram divulgados e a polêmica não termina, Mauri. Boa tarde. Pois é, Gamba, exatamente isso, professor. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Primeiramente, o áudio do VAR, além da análise em si, foi polêmico pela publicação. A FGF publicou o áudio. Aí, minutinhos depois, tirou o áudio com o vídeo, né, que fica uma câmera atrás dos árbitros. Aí, depois, tirou esse áudio. Aí, voltou depois publicado novamente com só uma imagem, né, só o logo da FGF. E aí, depois, enfim, o vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, os lances de campo e também a análise, né, com a câmera que fica dentro da cabine do VAR. E aí a gente consegue ver o trecho que a gente separou, as duas partes, né? Primeiro, o que a gente viu em campo aconteceu, o Rafael Klein marcando o pênalti, ele marca, ele mesmo fala, vi aqui ele calçando o jogador, que é o Monsalve, camisa 11, cometendo pênalti no Alan Patrick. Aí vai para revisão, o VAR chama, e aí fala, não, na verdade, o pé que ele teria cometido pênalti no Alan Patrick, já estava no chão. Ele não fez essa posição de fato, né? Tem intenção de marcar o pênalti no Alan Patrick. Vamos conferir esses áudios aí do VAR que divergiram muitas opiniões, né? Os colorados ficaram muito bravos e os gremistas com a mesma opinião. Vamos ver. Ele não faz momento nenhum ele não faz movimento, ele tentar tá calçar ele, tá? Espaço, entendeu? Vamos ver outra situação. Tá. Qual delas? O início? Agora pela 8. Porque o jogador do Grêmio, ele na verdade, ele tá disputando a bola e ele se coloca naquele lugar, tá? E ele tá com os 2 pés no chão, perfeito. Ele não pisa com esse pé esquerdo. E depois desse contato do jogador que tá no chão, o Alan Patrick tá desequilibrado já, tá? Aí é o contato natural, tá? Perfeito. O jogador do Grêmio, número 11, já posiciona o pé. Dá 5 inglês agora. 5 inglês, ok. E não tem esse contato, esse calço que eu tinha visto no campo, ok? Muito bem, tá aí a explicação, né? A gente podendo analisar toda a comunicação da equipe de arbitragem no Clássico Grenal no lance que no campo foi marcado pênalti, porém no VAR o pênalti não foi confirmado. Carlos Guimarães. Bem, eu prometi que eu ia perguntar para vocês qual versão que vocês gostariam, sem filtro ou com filtro? Sem filtro. Sem. Vamos lá.
Eu vi esse pênalti umas 30 vezes, cara. Esse pênalti, e vou dizer, esse pênalti. Eu vi esse lance umas 30 vezes. Né? Tô curioso pela tua opinião. Também. Eu não teve nenhuma vez em que eu não vi algo diferente que não fosse o Alan Patrick ser atropelado na área. Com todo respeito a quem discorda, eu acho que tem um monte de clubismo envolvido nessa análise, sinceramente. Mesmo que o Monsalvo tenha tocado na bola e ele tenha errado a passada, ele depois é atropelado, tu pode cometer um pênalti depois do desarme. Se o jogador ele é desarmado, depois toma um soco, é pênalti, tá? Se ele é atropelado, é pênalti. Ele foi atropelado. Pra mim, ele é atropelado. Olha ali, ó. É clara a imagem. O Gustavo Martins, ele simplesmente atropela completamente. Fora que o Monsalvo também, né, tem o movimento de desequilibrar o Alan Patrick. Em nenhum momento o Alan Patrick se atirou, se deitou. Não tem nenhum indício de simulação. Pra mim, é um lance muito claro de pênalti. E para mim, aconteceu um prejuízo que se relaciona com a arbitragem. E eu digo mais, uns 2 jogos, tá? Muita gente vai dizer que é clubismo, muita gente vai dizer que é colorado, não sei o quê. Mas eu falo com segurança e com honestidade, com franqueza. Vocês podem duvidar de outras coisas, mas disso eu peço que não duvidem. Eu não vi outro lance que não fosse pênalti. Né? E eu vi, independente de marcar ou não, eu vi uma insegurança no Rafael Klein. Uma insegurança, isso aí eu acho que nem quem acha que não foi pênalti pode dizer o contrário. Uma insegurança absurda. Eu não vi o caos que eu vi no campo e não sei o quê. Cara, uma insegurança para apitar um jogo dessa dimensão. E olha que eu acho o Rafael Klein um bom árbitro. Da mesma forma que eu achei o jogo de ida um absurdo, assim também, a insegurança de um cara experiente como o Anderson Daronco. Né? No final das contas, o gauchão, tanto valorizado por alguns aqui, quer que eu cite nome, tô sem filtro, Felipe Gamba. Felipe Gamba. Todo mundo, Felipe Gamba foi um que valorizou o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho foi uma grande perda de tempo nesse primeiro semestre. Primeiro bimestre, né? Guimarães. Agora, parabéns ao Grêmio, que é o campeão, né, de acordo com a fórmula do campeonato e com os acontecimentos. Não tem nada a ver com o título do Grêmio, tem a ver com a perda de tempo que a gente está observando tanto para Grêmio quanto para Inter, e a gente vai ver isso no Brasileiro. Fui citado, quero direito de resposta na sequência, mas antes eu quero Bruno Soares. Por valorizar um campeonato que não tem nenhuma relevância, Bruno Soares, a não ser alimentar uma rivalidade doméstica que vai nos levar pro 14º e pro 16º lugar no Brasileiro. Eu vou separar a tua manifestação por partes. Primeiro a questão do pênalti e segundo eu quero entrar na questão da importância do gauchão. Mas primeiro o pênalti, Bruno Soares, o lance tá aí. Estamos repetindo a exaustão. Perfeito. Segundo o Carlos Guimarães, o Gustavo Martins no chão atropela o Alan Patrick. Para ele, pênalti, palavras dele, muito claro. Tá, não. Primeira coisa, terminado o programa, eu vou ver com o RH se não tem mais um período de férias pra ti, porque eu tava feliz com a tua volta, mas já não tô mais. Já conseguiu me irritar na primeira manifestação do programa. Tu tem certeza disso? Não, vamos botar o molde aí no lugar. Acho que é uma bota. Vai, Bruno. Eu quero te dizer o seguinte. Vai. Cara, olha só, primeiro, eu não vou aqui simplificar o nosso debate a dizer que tu teve uma opinião clubista, de verdade. Até porque eu nem sei que time tu torce. Agora, o ponto pra mim é o seguinte, analisar o lance. Embaixo existe um jogador chutando o outro. O Monsalve bota o pé primeiro e ele bota na bola, e o Alan Patrick, atrasado, chuta o pé do Monsalve. Então, embaixo, me parece indiscutível que não há pênalti. Em relação ao Gustavo Martins se atira no chão para bloquear a bola com o seu corpo e o Alan Patrick cai por cima do Gustavo Martins. Se tu for olhar a imagem, tu vê que o Alan Patrick já está caindo com o joelho dobrado quando o Gustavo Martins está ali. Não é o Gustavo Martins que derruba o Alan Patrick já está caindo. Aí nós vamos para a terceira situação que precisa ser analisada no lance. O braço do Monsalve em cima no Alan Patrick. Muito bom, Chiclé, muito bom. Muito aqui bom. é que eu coloco a interpretação. A carga que possivelmente tenha sido nas costas ou na lateral do Alan Patrick. Aqui é a interpretação. E aí, quando tu me diz que acha que é pênalti, se é que tu acha que é pênalti por isso, porque tu falou em atropelamento, mas não especificou se por baixo ou por cima. Se tu acha que é por cima,
Eu não vou invalidar a tua opinião, porque eu acho que é um lance interpretativo. Assim como o Magrão colocou ontem, que acha também que foi pênalti. Onde há interpretação, se eu disser que não foi, não é um absurdo. Se o Magrão e tu disser que foi, também não é um absurdo, porque é interpretativo. E agora vou colocar toda a minha isenção à prática, tá? Olha só. Eu, árbitro de futebol, jamais marcaria esse pênalti. Jamais, porque acho que não foi um contato faltoso, não teve força excessiva do Monsalve, houve uma disputa de bola e uma disputa limpa, onde o Alan Patrick valorizou porque sabia que o árbitro estava marcando qualquer faltinha. Mas como não era eu no apito, era o Klein, qual foi o critério adotado pelo Klein no jogo? Marcar qualquer contato. Magrão e Luiz Mário jogaram muita bola. Não, ele marcou muita e sabiam muito bem, e sabem muito bem, que o esporte é de contato também. Às vezes a gente pega um frame no VAR, o lance mais lento, parece que tudo é falta. Parece que o jogador tem que ser preso, dependendo da lentidão do replay. Então eu quero te dizer o seguinte, muito isento agora, tá? Eu não marcaria pênalti, pelas minhas avaliações, mas o critério adotado pelo Klein no jogo era marcar qualquer faltinha. E pelo critério dele, ele deveria ter marcado pênalti. Perfeito. Aliás, ele marcou o pênalti. O VAR é que chamou ele para retirar o pênalti e aí ele arregou pro VAR. O questionamento que todos estão fazendo hoje, todos fizeram ontem, fizeram após a partida, o questionamento é esse. Tudo que foi interpretativo foi pro outro lado. Ontem eu participei do programa, né, de rede nacional, e um árbitro experiente, que é o Godoy, o Simon, em relação à expulsão do Arthur no primeiro jogo. E aí a gente não fala, a gente tá falando de clubismo? Não. O que o Simon falou? Que também era para expulsão. O Godoy falou que o movimento foi para expulsão. Arthur? Sim, e aí toda a carga, todo movimento que é carga, o esporte é o futebol é o esporte de contato, e aí tem que ter carga. Então, qualquer árbitro. Não, eu tô falando do Simon, tô falando do Simon, porque o Simon é um árbitro renomado do futebol gaúcho. 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Eu tô falando do Godoy, que trabalha na casa, e ontem ele falou a mesma coisa. E aí vamos separar a parte de clubismo, porque eu quero, assim, eu sempre falo, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Nós vamos ver lances depois desses aqui, e aí eu quero fazer esses cortes para trazer esses lances aqui também, quando for contra, e a gente falar assim, tá vendo? E aí, foi expulsão ou não? Ah, esse foi, porque não tem como ser interpretativo um lance onde o cara solta o braço. Não tem como ser onde o cara faz o sanduíche. Vamos lá, se esse lance, Luiz, fosse não dentro da área, era falta? Não. Pelo critério... Ele ia dar falta ou não? Pelo critério dele, que ele estava no jogo, ele ia dar falta no campo, como ele deu o pênalti. Mas depois o VAR chamou ele e tirou o pênalti. Mas fosse um lance fora da área, ele ia fazer. Ele ia dar falta. Ia dar falta. Ô Luiz, pelo critério dele, me diz, eu quero te ouvir. Por que o Alan Patrick cai? Não, tu era atacante. Escuta, deixa eu falar agora. Ele se joga também. Não, você viu o jogo? Primeira pergunta, você viu todo o jogo? Você viu todo o jogo? Então você viu o Alan Patrick cavar 2 pênaltis antes. Você viu isso? Não, foi diferente. Foi Não, peraí. Peraí, faz de conta que eu sou o Alan Patrick. Cara, mas escuta, deixa eu falar. O Alan Patrick quis confundir o árbitro em 2 lances no primeiro tempo, que ele se jogou dentro da área. Porque ele sabia que o árbitro estava Porque marcando qualquer sabia, coisa. Perfeito, Claro. Bruno. Pelo amor de Deus, é cego. Mas quando ele não se jogou, mas quando ele é derrubado, ele é derrubado. Ele se jogou aí. Não, o Alan Patrick jogou, não. Acontece o seguinte, o Alan Patrick perdeu a passada da bola. Não foi totalmente diferente. Na minha opinião, o Alan Patrick perdeu a passada da bola e ficou desequilibrado, aí se atirou. Aí é um outro lance. Agora, se eu entrar pra fazer qualquer coisa na minha vida, que eu fui induzido, porque o cara já tentou a segunda. Eu tentei. E aí, quando eu não vou dar? Não, e outra, eu vou falar mais. O futebol brasileiro é uma palhaçada, tá? O jogador tem que mudar esse jeito. Pô, o cara caiu 2 vezes dentro da área pra confundir. Não caía. Não caía, pega o meu lance se eu caía. O Alan Patrick, ele quis confundir o árbitro, tá? E eu admiro o Alan Patrick, eu acho um baita jogador. Mas eu acho que
duas vezes que ele caiu dentro da área, ele quis confundir o árbitro. Eu acho isso deselegante, porque sabe? o árbitro Pô, vai jogar bola, irmão. Ô, Entra Luiz. na área e faz o gol, dribla 2, 3, eu vou te aplaudir. Que eu te acho um baita jogador, mas cavar 2 pênaltis antes ali cara, é discutível. Mas eu te falar. Mas o quando ele é árbitro- derrubado é pênalti. mas não o interessa. árbitro- Mas Ele pode acabar no 20, mas ele foi pênalti. Eu posso me jogar, foi pênalti. Eu posso É por me isso que eu tô jogar, eu falando. posso me jogar e não acontecer Pra mim nada. não 20 foi vezes. pênalti. Na 21ª, se eu Pra for mim não derrubado, é foi pênalti. pênalti. Pra mim não foi pênalti. Cara, eu Ele não quis vejo- cavar o pênalti ali. Por que Ele que tá partiu de de novo novo? aproveitando. Gente, Eu acho que ele eu vou cai. aceitar. É porque tem um Ele contato. tava de novo querendo confundir o árbitro. Ele chuta a perna do Monsalve, sem querer, obviamente. O Monsalve antecipa ele. E isso já desequilibra o Alan Patrick. Existe um contato do Monsalve por cima, que, como eu coloquei antes e reforço, Não é suficiente, interpretativo. é muito contato. Eu também acho que Não não é é suficiente, suficiente. Eu não. também acho que não. Não Mas é. é interpretativo. E ele, ao sentir o contato, ele valoriza. Quando a gente fala se joga, ninguém está dizendo que o Alan Patrick é um ator. Inclusive, eu acho que o Alan Patrick estava sendo inteligente dentro daquilo que ele estava percebendo do árbitro. Perfeito. O árbitro estava marcando Perfeito. qualquer falta, ele falou, eu vou Perfeito. valorizar. Não é se atirar. Talvez se Perfeito. atirar parece falar de forma pejorativa. Ah, o Alan Patrick é um caicai, até porque não é. Mas ele valorizou, porque ele é inteligente, ele viu que o árbitro está marcando qualquer coisa, vai tocar em mim, eu vou cair. Então, Foi isso que ele fez. Deixa eu fazer uma analogia ao que você está falando. Então, se eu aqui no programa aqui, se eu, a semana passada, eu venho aqui e vejo vocês falarem, o Luiz falar que o Arthur não fez nada. Não fez. Não. Que o Arthur não deu pra Não, não era pra vermelho. Não era pra vermelho. Não era, Assim não. como eu acho que o do Ronaldo não é pra vermelho também. O É coerência. Ronaldo tinha que ser preso, não era pra vermelho. O aí jeito não. que ele chegou ali, Bruno, cara, ô Bruno, ele foi pra agredir o Amuzu, cara, é nítido, ele faz Arthur assim, não. ó. O Arthur O não. Arthur não. O Arthur não. O Arthur tá girando. Luiz, Pelo amor de jogando, Deus. Luiz. Se eu Tá entro em ti, jogando, se eu Luiz. dou Tá uma jogando entrada, futebol, se o Não, cara não dá uma tem. entrada em Não. ti, O do Luiz. Ronaldo, ele tinha que ser preso. Ele foi pra agredir o Luiz, Amuzu. se o cara dá uma Não, entrada outra em ti vez. assim, se o cara dá uma entrada em ti assim. Como assim, cara? O braço do Arthur tá embaixo, não tá assim, ó. Cara, não tá. Olha o nível do braço do Arthur e olha o do Ronaldo. Olha, manda, se Tem o lance, puder, tem o põe lance aí. dos dois aí pra separar, Chiclé João. O do Ronaldo, o braço tá em Comparar cima, Ronaldo e o Arthur Arthur tá embaixo. Pega na cara ou pega no peito dele? Pega aqui no pescoço, cara. Aquilo ali, Pega em cima do na peito. hora do jogo, eu falei assim, não existe. Ô, Não Luiz, vai me chamar esse lance aí, cara. Deixa eu só fazer uma. Eu quis falar. Não. Assim, cara. onde cara vê? olha só, Não, pelo tudo bem, respeito mas e não amizade existe. que eu tenho por ti. Tá tudo certo a tua opinião. Só que eu Mas quero é ver minha essa opinião, essa mesma opinião. Olha o que eu falo agora, hein? Eu quero ver a mesma opinião quando for ao contrário. Você Não tá, tô, não. Porque o Arthur deu também. Não deu. Assim como tem Não que ser foi, pro não pro- foi pra um, tem que maldoso. ser- Não foi maldoso. Não foi maldoso. O Ronaldo empurrou. Não, Se o Ronaldo quer foi ser maldoso. Tá Ronaldo bom, foi Luiz, tá bom. maldoso. Tá bom, Luiz, não vou. É minha opinião. Eu juro, o dia que tiver um pênalti pro Inter desse brasileiro, se for pênalti, No que tu se eu sou baseia o pra dizer primeiro que um a foi falar que maldoso e foi outro não, pênalti. Luiz? No que você se baseia? No que tu tá se baseando pra dizer que um foi maldoso e o outro não? Se os Não, lances a falam de imagem. Eu vou dizer, A critério, imagem é tu expulsa simples. os dois, A tá? imagem. Beleza. Pra mim, Meu expulsa os critério- dois. Também acho. Pra mim, também expulsa os acho. dois. Pra mim, expulsão pra mim, dos o do dois. Arthur não foi expulsão Não, eu não- e do Ronaldo foi. E eu não teria expulsado nenhum dos dois. Eu acho que o do Arthur. Tá e assim, ó, louco. são lances diferentes, tá? Eles tô não vendo a são. imagem, só Eles não isso. são lances iguais. O Ronaldo tem uma intensidade, uma força maior. E o Ronaldo não tinha disputa de bola. O Ronaldo não tinha A disputa. força maior é do Arthur, Não, que ele vem não. embalado. Não, mas- Ele vem embalado. O Ronaldo, ele tá com o corpo no chão e empurra. O Não, Arthur o vem Ronaldo não embalado. vem embalado, Tá, não. mas O olha Ronaldo essa. não vem embalado, Olha o a Ronaldo vem diferença. já pra matar ele. Tá, mas olha a diferença, Magrão. Fala o que vocês quiserem, O Arthur, É minha opinião, o Arthur irmão. tinha uma Minha disputa opinião, Só, não de fala, bola. não. só tu tem que manter a tua Vou opinião manter, nos outros lados. vou Que aí tu não manter, vai manter. vou manter, É isso sim, que ele mantém. vou manter. Só um que tu não vai gente. formar minha Só um opinião. pouquinho, só um pouquinho. Minha opinião foi Eu tô pênalti. falando a verdade. Luiz, só um pouquinho. Não só um foi pouquinho. pênalti. Só um pouquinho, Luiz, só um pouquinho, Magrão. Não tem, eu não vou vamos lá. mudar. Na Eu tô tela, vendo a imagem, irmão. Na tela o lance, calma. Na tela o lance do Ronaldo. Pode botar a tela cheia. Pode botar a tela cheia o lance do Ronaldo. Que o Põe no Osmar outro deixou ângulo. de expulsão. Põe no outro ângulo. Eu no também outro ângulo. defendo. Eu também defendo expulsão. Eu também, pra mim, é expulsão. Tá louco, rapaz. Tá louco. É que ele empurra. Ele eu não acho que- empurra, ele não dá um soco. Empurra, mas é empurra da malandragem, ô Bruno. Não, Mas é empurra cotovelo. da malandragem. E o Arthur é Uma o que o coisa Arthur é é assim, inocente. outra coisa Não, é é assim. inocente. O Arthur é um cara Ali é amarelo. bom, o Arthur é um Ali é cara amarelo. bom, Garganta, que velho. tem uma boa Não, ali é índole, que é amarelo. Pra mim é inocente, amarelo. que não tem maldade, Pra mim é amarelo. que nós vamos pra igreja junto e tá tudo Pra certo. mim é amarelo Ah. e a expulsão do Ronaldo. Acabou, é minha opinião. A expulsão do Ronaldo é o Recupera lance antebraço do na Arthur. garganta do cara. É Ah, super o Arthur perigoso agora. isso. O Arthur.
Vocês estão de brincadeira comigo. O Arthur, ele para o braço. Ele joga. Ele para, mas você não joga depois. Olha, Chiclé, muda e levanta o braço do Ele faz assim, ó. Ele firma o braço. Ele firma o braço. Ele firma. Não, firmar uma coisa, jogar é outra. Olha lá, olha agora. Eu não vejo ele jogar Lá o braço em embaixo nenhum não momento. tem jogo nenhum de braço aí. O braço não faz isso. Vê se não estica. Ele estica o braço. Ô, Chiclé, põe o braço do Arthur no rosto. Aí é pênalti. Vamos lá, vamos de novo. Vamos voltar, Chiclé. Mas bom, é isso. Excelente, hein? Excelente. Desculpa, sabe quem tava no VAR? Um cara igual o Luiz Mário, que é gremista, por isso que não foi nada. E a tua opinião também, eu tenho que concordar. Mas eu não tô no VAR. Tá tudo bem, mas quem tá no VAR é o gremista. Só um pouquinho, só um pouquinho. Volta aqui. De novo, lance do Ronaldo Guimarães. Isso é uma vergonha. Analisa pra mim aqui. O lance do Ronaldo. Tela cheia, Chiclé, por O favor. Ronaldo vendo o embalo, antebraço na garganta do Amuso. É garganta aquilo ali, tá? Expulsão. Segura esse lance. Bruno, esse lance. Não, eu daria cartão amarelo pro Ronaldo como foi dado. Tá, Luiz Mário vermelho. Magrão. Vermelho. Vermelho. Perfeito. Vamos lá. Coloca o Arthur de novo. Coloca o lance do Arthur de novo, que foi no primeiro Grenal na Arena, onde o Arthur vai com o braço pra cima do Borré. Vamos lá. Com o cotovelo. Cotovelo na cara. Vermelho. Na cara. Vermelho. Eu tô cego, então. Ele se protege, gente, normal. Pelo amor de Deus. Não Pra mim, se isso protege. pra mim foi não se falta. protege. Pra mim foi falta do Arthur. Pra mim foi falta. A gente tem que parar de falar disso daí que deu. A gente vai ficar até amanhã discutindo aqui uma coisa que vai defender o clube, tá tudo certo. Vamos embora. defender, Segue, que a gente não veio aqui pra isso. Mas eu vou te dizer. Segue. Quando for pênalti pro Inter, eu sou o primeiro a falar. Foi pênalti. Eu quero saber quando for contra o Grêmio, né? Quando falar. não precisa que você fale se foi Inter ou não. Eu quero saber quando for contra o Grêmio que você vai falar. Foi pênalti, foi Fala, pênalti pros Guimarães. caras. Será que a gente, nesses lances Tô capitais... analisando a imagem. Não, vamos pegar assim, a imagem. vamos numa análise além disso, tá? Pegando os lances capitais. A nossa análise, ela precisa ser centrada na Federação Gaúcha, no produto, no quadro de árbitros, porque nós tivemos um Campeonato Gaúcho do ano passado, onde a pauta central foi a arbitragem. Retrasado também. Retrasado também, 1935 também, enfim. Mas eu quero pegar recentemente. E nós estamos fechando o Campeonato Gaúcho de 2026, onde a pauta, mais uma vez, é a arbitragem. Isso é choro de perdedor ou isso é a deficiência, a fragilidade, a falência do quadro de árbitros ou até mesmo da Federação Gaúcha de Futebol? Bom, dizer que é choro de perdedor é simplificar a coisa, tá? É simplificar. Não vejo dessa forma. Eu acho que tem um componente de clubismo enorme quando se analisa o Campeonato Gaúcho, é enorme, mais do que em outros campeonatos, porque são só os dois, né? E a discussão fica à margem daquilo que realmente acontece. Vamos lá. O Rafael Klein e o Anderson Daronco são árbitros FIFA. Não sei se o Daronco ainda está no quadro FIFA, mas árbitros FIFA, tá? São caras reconhecidamente tidos como bons árbitros dentro do futebol brasileiro. Beleza. Eles apitam, assistam os jogos do Daronco e do Rafael Klein fora desse contexto. Eles apitam bem, cara. Rafael Klein apita bem pra caramba. Quando sei lá, São Paulo e Flamengo, ele tá lá apitando super bem. Só que quando vem para esse contexto, recheado de clubismo, que deixa o árbitro, eu não sei se inseguro, desconfortável, pressionado. Muito pressionado. Eu não vou dizer condicionado, muito tá? pressionado. Eu não acho que é Federação Gremista de Futebol, não acho que é complô, não acho essas coisas nada. Eu acho que é um contexto de incompetência que faz com que a gente tenha arbitragem péssima, um nível técnico baixíssimo, desse ano foi rasteiro, tá? É um campeonato que tem pouca crítica da imprensa e da opinião pública, porque existem, sem filtro, tá? Prometi, azar, tá? Vou me incomodar por isso, tá? Tem um grande sistema que não critica o Campeonato Gaúcho porque é produto deles. A verdade é essa, e quando a gente fala, é choro de quem não tem os direitos, tá? Não é choro, é simplesmente dizer que é um campeonato cujo nível técnico é baixo, cujo nível de atração ele é desse tamanho, tá? Ninguém se importa com os outros jogos, ninguém se importa só com os Grenais, né? O Grenal é maior que o Gauchão, a frase é tua e eu concordo, e que a gente tem pouca crítica da empresa, porque todo mundo adere a isso em nome de uma rivalidade ou em nome de não poder falar mal do próprio produto. Para mim, esse é o Gauchão. Contamina todo mundo, inclusive nível de arbitragem. Existem muitos choros com relação a lances que não tem nada a ver, mas isso contamina a arbitragem ao ponto de lances capitais e que poderiam, não digo que mudariam, tá? Eu não sei, o Inter perdeu, não vamos nos esconder atrás também de questões de arbitragem. O Inter perdeu 900 gols, como sempre, tá? Eu acho que o Grêmio é merecedor do título, mas a arbitragem foi ruim. Enquanto a gente analisar com clubismo
e vão me acusar de clubismo, a gente não vai pra frente. Vamos evoluir um pouquinho. Vamos lá. Tu trouxe vários pontos aí, Manes. Vários pontos aí que eu quero tentar rebater, principalmente no que diz respeito ao Campeonato Gaúcho. Vamos lá. Primeiro ponto. Há um consenso nosso, ouso dizer nosso, e talvez de toda a imprensa do Rio Grande do Sul, que o nível técnico do Campeonato Gaúcho ele é paupérrimo. Ele é pobre. O Campeonato Gaúcho ele se resume a Grêmio Internacional. Meu máximo respeito ao Juventude, meu máximo respeito ao Caxias, Ipiranga, Comunidade de Bagé, clubes da região metropolitana, mas ele se resume a Grêmio Inter. E isso não é de hoje. Agora, tu partir do princípio que, pelo nível técnico ser baixo como ele é, o campeonato não vale nada, tu parte de uma premissa equivocada. Porque tu tá saindo de um contexto cultural onde o Campeonato Gaúcho, que termina em Clássico Grenal, ele tem a sua importância sim. E não é importância só pro Gamba, a importância pro torcedor, que se mobilizou nesses 2 finais de semana. A importância, por causa do Grenal. A importância para os dirigentes que até hoje estão reclamando do Grenal. E se fosse o Grêmio perdedor, como já foi em outros anos, estaria reclamando até agora. Então tu não pode descontextualizar e falar assim, ó, o Campeonato Gaúcho é ruim, o nível técnico é baixo, Grêmio e Inter tem que virar as costas para o Campeonato Gaúcho. Não, não é assim que funciona. Essa imagem aqui de celebração não é a celebração de um campeonato ruim, é a celebração de um título, né, de uma conquista na casa do rival, de um 3-0 na ida, de um empate, de um time que tomou 4 no Grenal classificatório, e isso tu não pode desconsiderar. E outra, quando tu fala assim, ó, não, mas a empresa detentora, que é a RBS, ela não critica porque ela detém os direitos. Eu ouço críticas. Eu vejo crítica. O nível crítico, ele existe. Por quê? Porque o campeonato ele precisa ser criticado dessa forma. Agora, eu fecho contigo no seguinte. O dirigente, o comentarista, o narrador, o repórter, quem integra a crônica e mais o torcedor que se iludir com o Campeonato Gaúcho, esse está errado. Porque o Campeonato Gaúcho não é parâmetro. Mas a contextualização da sua importância não pode ser desconsiderada. Esse é o segundo. Cultura se muda. Cultura se muda. E a cultura do Gauchão, a cultura do Gauchão mudou com o tempo. Grenal, não. Cara, me escuta, não falei cultura Grenal. Todas as justificativas de vocês para defender o Gauchão sempre são apegadas ao Grenal. Mas é porque o Gauchão é o Grenal. Então a gente pode trocar. Tira o Campeonato Gaúcho e faz 3 Grenais de abertura, o Supercopa de Porto Alegre. Não precisa. E aí é a mesma coisa. Olha só. O ponto é tu diminuir o calendário, como já foi feito, e utilizar os jogos contra as equipes do interior da maneira correta, que é o quê? Do Grenal, aproveitando a base, a dupla Grenal fez isso. A cultura do Grenal em nenhum momento será diminuída ou foi diminuída por mim. A cultura do Gauchão, ela se reconfigurou ao longo do tempo, inclusive com alguns títulos vencidos por time reserva. O inesquecível Banguzinho é um exemplo disso. Depois o Inter ganhou com o time reserva também, tá? Então a cultura do Gauchão, lá de 1935, de 1940, sei lá, ela já mudou. Agora ela é reativada, na minha opinião, para fortalecer a rivalidade e porque também a gente está carente de títulos. Como se só o Gauchão valesse alguma coisa para a temporada. O Grenal, tu tá se apegando ao Grenal. Tu tá se pegando ao Grenal só para justificar o Grenal. Não é que assim, eu vou te definir o que para mim é o Campeonato Gaúcho. Tu tem que ser mais enxuto, já diminuiu esse ano, ou seja, já melhorou. Tu pega o Campeonato Gaúcho, faz os jogos contra as equipes do interior com o time reserva, valorizando a base. Os dois fizeram isso nesse ano, vão colher frutos ao longo da temporada com jogadores jovens mais firmados. E o Campeonato Grenal, que é disputado na maioria das vezes na final, ele é gigantesco, isso não tem como negar. Mas é a maior rivalidade da América. Não tá em dúvida. O que está em dúvida foi todo o percurso para chegar até o Grenal. Um percurso que para mim foi de perda de tempo. Tu abreviou a pré-temporada, tu não teve o preparo físico necessário para poder entrar no ano decentemente. Para mim houve perda, para todo mundo, tá? Houve perda de apelo até nas primeiras rodadas do Brasileiro por dividir foco. Enfim, é uma questão de calendário que eu coloco aqui há muito tempo. Agora, eu não vou diminuir a cultura Grenal. Para mim, a cultura gauchão é que baixou bastante, viu? Muito bem, tá aqui comigo ele, Misael, 0800 170 70. Então, pessoal, esse foi o vídeo da terça-feira do Dono da Bola. O clima esquentou aí.
falaram mais uma vez sobre a polêmica do clássico. E estamos aí trazendo mais conteúdo. Se inscreva no canal, deixe seu like. E pode comentar aí embaixo que a gente precisa melhorar.